Eu quero que você pare por um momento, olhe esse gráfico e me diga o que você entende. Provavelmente nada. Só que nele tem uma informação importantíssima que todo mundo sempre quis. A informação que pode botar muito dinheiro no seu bolso e até mudar a sua vida. Isso aqui não é um teste e eu tô aqui para traduzir essa informação para você. Então cola comigo e vamos nessa. Quando eu te perguntei se você entendeu alguma coisa desse gráfico, provavelmente você deve ter pensado que é o gráfico do Bitcoin, é o gráfico de alguma criptomoeda, só que não. Esse gráfico, para você entender, ele representa um setor do mercado de criptomoedas. E aqui a gente tem algumas diferenças, que a gente chama de divergências, que representam oportunidades. Em um contexto geral, eu tenho que te dar uma base para você entender onde eu quero chegar e como que você vai aproveitar esse momento, essa oportunidade. Não vou só te mostrar como eu vou te falar como que você aproveita ela, mas para isso eu preciso te dar um contexto do mercado de criptomoedas como um todo. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Bitcoin está quase batendo 60 mil dólares. Ele já chegou a níveis de 15 mil dólares, isso lá no início de 2023. E o mercado, ultimamente, ele só veio subindo e foi direto para os 60 mil dólares praticamente. Uma alta colossal. E se a gente for olhar o gráfico do Bitcoin, eu quero que você preste atenção na estrutura dessa alta. O gráfico está em uma forma bem simples, não é um gráfico que eu costumo analisar, eu costumo usar um gráfico mais detalhado, mas esse aqui vai servir como informação para você, para ficar mais simples. E nós temos o quê? Sempre a referência do nosso gráfico vai ser o ponto mais alto dele, que nós chamamos de topo histórico. O topo histórico no Bitcoin bateu 70 mil dólares lá atrás em 2021. Então a nossa maior referência com essa alta inteira do Bitcoin é que ele vá buscar o seu topo histórico em 70 mil dólares. Ele está bem perto, numa diferença de 20% até o momento. Só que você sabe muito bem que no mercado de criptomoedas nós não temos só o Bitcoin. Nós temos, de acordo aqui com o CoinMarketCap, que é o site que faz o ranking das criptomoedas, nós temos mais de 2 milhões de criptomoedas no mercado, não só o Bitcoin. Eu quero te trazer aqui uma mentalidade do seguinte: quando o Bitcoin sobe, ele tende a puxar com ele o resto das criptomoedas. Então moedas menores, que têm muito menos capital, podem ter um potencial de subir de alta muito maior. E não é à toa que, se você olhar aqui no gráfico, você vai perceber que essa alta foi muito forte e algumas criptomoedas usaram essa alta para valorizar também. Não todas. E esse não todas é a informação que você quer, porque tem algumas que estão bem para trás. E como todo o mercado não explodiu nesse momento, não é todo o mercado que está subindo, aí tem oportunidade e ainda há tempo para você fazer alguma coisa, tomar alguma ação, fazer o seu primeiro investimento, criar uma estratégia para você se expor ao mercado de uma forma mais inteligente. Eu costumo falar aqui nesse canal que é muito importante que você tenha uma estratégia de exposição. Esse mercado não existe nada de dinheiro garantido, isso é fantasia. Esse mercado sobe muito, mas ao mesmo tempo ele corrige muito, ele é muito cruel para as pessoas que estão iniciando sem nenhum conhecimento. Então, se você quer tirar muito dinheiro desse mercado, você precisa ter uma base de conhecimento para você sobreviver a ele. Quando você sobrevive, você está apto a ganhar muito dinheiro. Essas são as etapas principais. Estou falando isso para caso você, que seja iniciante, esteja pensando já em cometer alguma loucura, achando que essa é a hora que você vai ficar rico. E não existe isso de é muito fácil ficar rico, é muito fácil fazer dinheiro. Não. Você tem que saber o que você está fazendo em um mercado de alto risco. Para isso, vamos voltar àquela analogia que eu estava te falando, que o Bitcoin subiu e não puxou as criptomoedas junto com ele. E, Douglas, existe alguma forma de a gente pegar e filtrar essas criptomoedas que estão atrás, que elas não estouraram ainda, não subiram? Tem como a gente pegar essa oportunidade, que é o que todo mundo quer? A resposta é sim e não. Tem como a gente pegar, mas de uma forma diferente. Por que eu estou falando isso? Porque nós, na análise gráfica, nós temos um gráfico chamado total. Total representa, como o próprio nome diz, todo o capital do mercado de criptomoedas. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora. No mercado de criptomoedas, como um todo, você bota Bitcoin, você bota Ethereum, você bota todas as criptomoedas nesse bolo, nós temos uma quantia de dinheiro ali dentro.
Quanto que nós temos hoje no mercado? O market cap, que é a capitalização de mercado hoje, beira nos 2,14 trilhões de dólares. São vários zeros nessa história. E onde que está essa grana? A gente tem que fazer esse filtro. O próprio Bitcoin, ele está valendo aqui 1,1 trilhão de dólares. Então, praticamente metade do valor de todo o mercado de criptomoedas está no BTC, está no Bitcoin. Essa informação é valiosíssima, porque você, tirando isso, você se pergunta onde que está o resto? O resto, o 1 trilhão que sobrou, onde que está esse dinheiro? E a gente vai fazer esse filtro agora. Porque voltando naquele gráfico que eu te falei do total, nós temos o total e temos o total 3. Isso na análise gráfica representa uma parcela desse capital. O total 3, ele vai representar as criptomoedas, presta atenção, cara. Ele representa as criptomoedas do mercado tirando Bitcoin e tirando Ethereum. Então, se você tirar as duas maiores criptomoedas do mercado aqui que nós temos, Bitcoin e Ethereum, que tem o maior tamanho de mercado possível, o Bitcoin com 1,1 trilhão de dólares e o Ethereum com quase 400 bilhões, você vai ter o resto das moedinhas ali, cara, 60 bilhões, 50 bilhões, você vai descendo 6 bilhões. Então, a diferença de capital entre o Bitcoin, o Ethereum e o resto é colossal, cara. Colossal. Então tem muito dinheiro nessas moedas pequenas. E é aqui que mora a oportunidade, porque esse total 3, ele vai mostrar pra gente quanto dessa grana de fato tá nas moedinhas, aquelas que vão deixar muita gente com muita grana no bolso. E eu quero que você olhe esse gráfico com muita atenção, porque o gráfico do Bitcoin, quando eu falei com você, qual a primeira coisa que a gente olha no gráfico? O topo histórico, o valor mais alto que ele atingiu. E se a gente for pegar o total 3 e a gente for olhar o topo máximo, cara, olha a distância que nós temos. O Bitcoin, como eu te falei antes, ele está numa distância de 20% do seu topo histórico. Olha essa comparação. Esse gráfico aqui é do Bitcoin. A distância de onde ele está agora até o seu topo histórico é de 17%. A distância até diminuiu com o tempo que eu estava gravando. 17%. Então, se o Bitcoin for rumo ao seu valor mais alto atingido na história, ele vai valorizar mais 17%. Só que, e as outras criptomoedas? No total 3, a distância do ponto atual até o ponto mais alto é uma alta de 83%, muito maior que a alta do Bitcoin. Isso, para a gente que é analista, significa uma coisa só. O mercado está subindo, está expandindo de capital, mas quem está atraindo dinheiro é o Bitcoin, não as criptomoedas como um todo. A hora delas vai chegar em algum momento. As pessoas ficam com muita pressa aqui falando que vai ser agora que vai tudo estourar, mas tudo tem o seu tempo. O Bitcoin precisa captar mais valor primeiro para depois distribuir entre o resto do mercado. E é nessa distribuição que você vai fazer muito dinheiro. Então, eu quero que você entenda que esses 83% de alta, eu estou falando que o mercado de criptomoedas, presta atenção, que o mercado de criptomoedas tem um potencial para captar aqui 476 bilhões de dólares. Olha essa grana, 476 bilhões de dólares. Eu quero que você volte lá naquele ranking e olhe o tamanho das moedas, 9 bilhões, 6 bilhões, 5. E se você pegar quase 500 bilhões, quase meio trilhão de dólares e jogar nessas moedas? Essas moedas podem valorizar de 10 a 20 vezes sem problema. Assim como você vai descendo o ranking, você vai pegando projetos menores com 1 bilhão, às vezes com menos de 1 bilhão de market cap. 1 bilhão de dólares, o projeto inteiro. Então, se você jogar meio trilhão de dólares ali, o potencial disso subir, cara, é colossal. Colossal. Isso significa que o mercado está muito otimista, mas ainda tem oportunidade para você fazer dinheiro, cara. Isso é essencial para você ver como a análise gráfica te dá essa indicação se você está no momento propício ou não. O mercado de criptomoedas, presta atenção em mim, ele é gerido pelo risco. Você precisa ter noção do risco de exposição no mercado de alto risco. Ótimo, traduz para mim que eu não entendi nada, Douglas.
Como o mercado é de alto risco, você tem que saber a hora que você for entrar, o risco está muito alto ou o risco está muito baixo. Você precisa ter essa métrica para você, às vezes, fazer um investimento mais forte ou um investimento mais conservador, esperando um momento melhor, mais propício para você fazer um bom investimento. Então, tudo tem um ponto de entrada. Só que esse ponto de entrada você vai pegar com detalhes bem minuciosos e oportunidades para você fazer muito dinheiro. E agora a gente está tendo um gostinho de como que é o potencial do mercado. No site de ranking, você vai ver aqui na tabela que nós temos o desempenho dos 7 dias, de 7 dias das criptomoedas. E você vê que o Bitcoin teve uma performance de 10% em uma semana. Tem mercado financeiro tradicional que não entrega isso nem um ano. E além disso, você vai descendo. Olha, presta atenção nessa coluna. 14% em 7 dias, 50% em 7 dias, 17%, 7, 8%, 18%. Você vai descendo, você vai vendo números cada vez maiores, 15, 13, 12, 15, 61, 34. Isso é para mostrar que tudo que o mercado tá demonstrando agora, ele tem muito mais potencial. Então, se a gente já está tendo um gosto dessa valorização absurda, a gente tem muito mais para ver pela frente. Isso aqui é oportunidade, cara. Tem muita gente que não está enxergando isso, às vezes não tem conhecimento para observar isso. E na análise gráfica a gente tem muita informação importante que é negligenciada, como padrões que vão mostrar para você qual que é o momento mais propício para você investir. Se está numa hora boa para você entrar ou se está numa hora perigosa para você entrar. De uma forma simples, esse gráfico aqui é o que eu costumo, é o que eu não costumo usar nunca. Eu uso mais esse gráfico aqui de velas. Eu quero que você preste atenção no como que a análise gráfica ela funciona de verdade. Porque olha só, nisso aqui você vai ver que o mercado subiu muito. Isso aqui foi uma alta expressiva no total 3. Então, se esse gráfico sobe, todo o mercado de criptomoedas está valorizando precisamente as criptomoedas, tirando o Bitcoin e Ethereum da jogada. Então, o resto do resto, todas as criptomoedas alternativas que nós chamamos estão valorizando. E esse gráfico está em uma tendência de alta muito forte desde 2023. E aí você vai notar que no meio do caminho existem alguns movimentos de queda. O mercado entrega uma queda. E para você ver como que é importante você entender a análise gráfica nesse mercado, se você for buscar figuras gráficas como triângulos, de uma forma bem simples, sai catando o triângulo para todo canto e você vai conseguir isso aqui. Você vai visualizar vários triângulos. Isso aqui para a gente é um padrão de continuidade. Um padrão de continuidade do movimento anterior. Qual que foi o movimento anterior desse triângulo? O mercado estava subindo. A projeção é que ele repita o movimento anterior. O que aconteceu? Ele replicou praticamente na mesma proporção a alta passada. Agora, nesse triângulo maior, ele tem a tendência de fazer a mesma coisa. Então, olha só a tendência anterior que era de alta, ele tende a entregar mais alta assim que for rompido essa linha aqui superior desse triângulo. Então, assim que ele rompeu essa linha aqui, foi um indicativo que o mercado estava indo rumo a níveis mais altos. E ainda tem muita coisa para considerar, mas de uma forma simples é assim que a gente olha nesses gráficos, é assim que a gente encontra oportunidade, porque uma vez que o mercado ele faz o rompimento desse de uma forma muito clara, isso aqui é um sinal de entrada, é um sinal de compra. Você compra, você entra no mercado e você aproveita e surfa o movimento. Claro que esse movimento ele pode ser limitado, pode chegar ao fim. Isso tudo exige gerenciamento de risco. Quando ele chegar numa próxima resistência, o que eu vou fazer? Eu vou botar dinheiro no bolso. Você vai ver que resistência pra gente é todo ponto que está acima do preço, que o preço pode dar uma engasgada. E como que você vai identificar resistências? Fundos anteriores ou topos anteriores. Toda vez que o mercado faz uma mudança brusca de preço aqui, 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 isso aqui é uma zona para gente, uma linha que é traçada horizontalmente, representa suporte caso esteja abaixo do preço ou resistência caso esteja acima do preço. E como nós temos aqui, olha só, né, essas sombras que representam uma linha importante para o preço,
nós temos agora uma resistência. Então, depois que esse triângulo aqui foi rompido, nós estamos neste exato momento em uma resistência dessa movimentação que o preço está fazendo, dessa tendência. Então, o que é esperado é que o mercado sim faça uma retração de curto prazo e continue seu movimento para cima. Então, essa queda aqui você pode ficar esperto e buscar novas oportunidades para fazer boas entradas. É claro que eu não vou conseguir passar tudo isso para você, isso é um curso completo de como que você vai usar análise gráfica para potencializar os seus ganhos e proteger o seu dinheiro, isso é extremamente importante, caso você tenha interesse em ter esse conhecimento e é o diferencial que vai te fazer aproveitar tudo que tá para acontecer, toda essa alta que a gente está para ver no mercado, só os mais inteligentes, os mais aptos vão conseguir fazer muito dinheiro. Você quer esse conhecimento? O link está na descrição para você virar meu aluno. E ainda tem uma informação muito importante que você não pode desconsiderar, que aumenta muito mais o potencial de você fazer dinheiro. O que eu estou falando? Nós conversamos sobre esse topo histórico, o valor mais alto atingido no preço de um gráfico, seja uma criptomoeda, seja o Total 3, que engloba todo o dinheiro de várias criptomoedas no mercado. Nós estamos olhando para esse valor como referência, porque é o último que nós temos, a última referência que nós temos. E como você sabe, nos mercados, a chance disso aqui romper para cima é bem alta. Por conta dessa alta, essa valorização que eu te mostrei de 83% nas criptomoedas, de quase meio trilhão de dólares para ser alocado nas criptomoedas, pode ser muito maior à medida que esse valor seja rompido, esse topo histórico seja ultrapassado, o mercado consiga entregar uma alta muito além. E aí a gente pode ter 1 trilhão de dólares, 2 trilhões, 3 trilhões de dólares entrando nessas criptomoedas. Se você não tem uma dimensão do estrago no sentido positivo que isso pode fazer, eu vou te mostrar agora. Para isso eu vou pegar uma moeda como referência. Uma moeda que eu gosto muito particularmente é a EDYDX. Hoje o tamanho de mercado dela é de 1 bilhão de dólares. Então vamos pegar aqui, eu vou botar 1 bilhão de dólares que vai ser uma grana boa, né? Se você for anotar em questão de zeros, você tem 3 zeros, você tem mais 3 aqui, vai ficar meio torto, mas você vai entender no final. Então aqui nós temos 1 bilhão de dólares, certo? E o que nós estamos falando é uma injeção de capital no mercado potencial, olhando para o topo histórico, de 500 bilhões. Então, em vez de 1 aqui, a gente vai ter 500 e repete tudo isso aqui. Então, olha só o capital desse projeto em relação ao capital que está para entrar no mercado. Você tem ideia da diferença de um para o outro? Isso aqui, se a gente tiver 1% desse capital aqui, de 500 bilhões, sendo alocado para esse projeto TYDX, 1% disso aqui representaria 5 bilhões. Se 1% só dessa grana for passada para esse projeto, você vai ver esse projeto saindo de 1 para 6 bilhões. O projeto já teria feito aí 6x, se você tivesse investido no valor, você teria nessa simulação aqui 6 vezes 600% de retorno. E um projeto que vale 1 bilhão, se você pegar um projeto que vale 500 milhões, que é metade desse valor desse projeto, em vez de 6x, você faria 12x, você faria o dobro do capital. Então, quanto menor o projeto, maior o potencial de ganho que você vai ter. Mas claro que não é tão fácil, não é tão simples assim, porque não são todos os projetos, lembrando que nós temos mais de 2 milhões de projetos no mercado, não são todos que vão captar muito valor, que vão ter essa injeção de capital. O que eu estou te mostrando aqui é o capital que tem potencial para entrar no mercado e o estrago que isso aqui faria em porções pequenas, como 1%. Se você pegar 5% e jogar nisso aqui, já dá mais de 30x. Cara, olha o estrago, você tem um resultado de 30 vezes, 3.000%. Se você investir 10 mil reais, você teria 30x, 300 mil reais. Cara, isso é colossal, isso é sinistro. Novamente, tá? Isso aqui não é um vídeo te falando que é dinheiro fácil. Você precisa ter conhecimento para você fazer esse dinheiro, mas não é muito longe da sua realidade, porque você só tem que saber jogar o jogo da forma certa e não ser o super profissional fodão no mercado. Não tem. Não tem necessidade. Você só tem que ter ciência
do que você está fazendo. É aí que você vai ter sucesso. Nessa estrada, conta comigo. Se quiser virar meu aluno, link na descrição. Muitos benefícios. Eu te dou todas as ferramentas e suporte para você alcançar o seu objetivo. E além disso, esse canal está à disposição para te ensinar também o que você precisa saber. Tamo junto, um grande abraço.